Meus queridos, estamos aqui para trazer aqui o subsídio da lição de número 8, que nos traz o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E antes de eu entrar aqui no subsídio do livro do apoio, eu quero mostrar para vocês aqui, a CPAD, ela liberou no final de semana a capa da lição do primeiro trimestre de 2023, essa aqui que vocês estão vendo, que nos traz o título Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então essa aqui vai ser a capa da nova lição que nós vamos estar estudando a partir de janeiro, fevereiro e março, no primeiro trimestre, na lição Adultos, produzida pela editora CPAD. Nós vamos estar estudando essa lição aqui, com o tema Viva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O livro de apoio vai ser esse aqui. Vocês estão vendo, tem a mesma semelhança da capa, da lição, e escrita pelo comentarista, tanto a lição como também o livro, escrito pelo pastor Elinaldo Renovato. E ela também divulgou também o título das lições, das 13 lições que vamos estar estudando a partir de janeiro, que são estes. Na lição 1, estaremos estudando o avivamento espiritual. Na lição 2, o avivamento no Antigo Testamento. Na lição 3, o avivamento no Novo Testamento. Na lição 4, o ministério avivado de Jesus. Na lição 5, o avivamento na igreja, na vida da igreja. Na lição 6, o avivamento no ministério de Pedro. Na lição 7, Estevão, um mártir avivado. Na lição 8, o avivamento espiritual no mundo. Na lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Na lição 10, o avivamento na vida pessoal. Na lição 11, o avivamento e a missão da igreja. Na lição 12, vivendo no Espírito. Na lição 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Então essa aqui vai ser a capa da nova lição, onde vamos estar estudando no primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Agora, voltando aqui para a lição, nós estamos estudando nesse trimestre a lição do quarto trimestre, que é essa aqui, a capa que nós estamos estudando, que nos traz o título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Já passamos por 7 lições desde o início do trimestre, e na primeira lição nós estudamos Ezequiel, o Atalaia de Deus. Na lição de número 2, estudamos Bem o Fim. Na lição de número 3, nós estudamos as abominações do templo. Na lição de número 4, nós estudamos Quando se vai a glória de Deus. Na lição de número 5, estudamos Contra os falsos profetas. Na lição 6, nós estudamos a justiça de Deus. Na lição 7, que foi no domingo que se passou, estudamos a responsabilidade individual. E no próximo domingo, no dia 20 de novembro, estaremos estudando a lição de número 8, que vai trazer o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E o texto áureo dessa lição nos diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11.
A verdade prática nos diz assim: as Escrituras revelam Deus como pastor de seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 1 ao versículo 12, a qual nos diz: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, ou da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as fareis voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvem e de escuridão. E os hinos sugeridos para essa lição é o hino de número 156, 283 e 413 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, você pode fazer uma pesquisa no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, e pesquisar por hinos sugeridos, lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. E o comentário, a introdução dessa lição nos diz assim: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, Deus como o futuro bom pastor, o julgamento entre as próprias ovelhas e o Messias como pastor de Deus. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. E a palavra-chave dessa lição é pastor. E no primeiro tópico vai trazer o título sobre o rebanho. E o primeiro subtópico, ovelhas. No segundo subtópico, natureza. No terceiro subtópico, o rebanho. No quarto subtópico, os pastores. No segundo tópico, sobre os pastores infiéis. No primeiro subtópico, o pastor de ovelhas. No segundo subtópico, o que os governantes faziam. No terceiro subtópico, o que os governantes não faziam. No quarto subtópico, as ovelhas dispersas. No terceiro tópico, vai trazer o título sobre o bom pastor. E no primeiro subtópico, a reação divina contra os maus pastores. No segundo subtópico, Jesus, o bom pastor. E no terceiro subtópico, o pastor cristão. Então,
Agora vamos para o livro de apoio, para nós deixarmos então aqui o subsídio do livro de apoio para essa lição. Estudo 8. O pastor e os pastores infiéis. Ezequiel capítulo 34, versos de número 1 a 31. As escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes, reis em Israel, como Moisés e Davi, e governantes na atualidade. Um bom rei era um bom pastor. O mau rei era um pastor ruim. O profeta Ezequiel compara os líderes e governantes de Israel a pastores. O tema deste estudo envolve a linguagem pastoril. O discurso profético do capítulo 34 está estruturado da seguinte maneira: A. Os pastores infiéis e as ovelhas. B. Deus como futuro bom pastor. C. O julgamento entre as próprias ovelhas. E D. O Messias como o pastor de Deus. Capítulo 34, versículo de 1 a 10 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Assim, elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e lhes pedirei contas das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. O capítulo 34 de Ezequiel trata dos pastores de Israel e seu rebanho, uma metáfora que representa a liderança e o povo. Ao mostrar como os governantes tinham falhado em seu papel com a nação, o oráculo demonstra o cuidado de Deus com o seu povo. Por meio de uma aliança de paz, Javé substituída esses pastores por um novo príncipe, este já apontado para o bom pastor, conforme registra João capítulo 10, versículo 11, que era Jesus. Capítulo 34, versículo 1 de Ezequiel. Não há identificação de quando este oráculo foi entregue ao profeta. Inicia-se com a marcação de que a origem da mensagem é divina, com a fórmula: a palavra do Senhor veio a mim. Capítulo 34, versículo 2 de Ezequiel. Seguindo o padrão do livro, uma vez mais Deus se dirige ao profeta com a expressão usual: Filho do homem, encarregando-o de profetizar contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel. Ai, nesse verso traduz a interjeição oi, que aparece 51 vezes no texto hebraico.
sendo 50 delas nos profetas. Em Ezequiel capítulo 13, versículo 3 e 18, capítulo 34, versículo 2, e uma em 1 Reis capítulo 13, versículo 30. Aí também traduz oi, que ocorre 24 vezes no Antigo Testamento. Em Ezequiel capítulo 16, versículo 23, capítulo 24, versículos 6 e 9. Verifica-se o uso frequente dessas duas partículas com sentido de súplica. E em Ezequiel, quando são empregadas, é para expressar lamentação. Assim, pelo início com ai, o leitor espera que a mensagem transmitida por Deus ao profeta tratará de um lamento pelo comportamento dos pastores de Israel. Assim, Deus chama Ezequiel para que o profeta transmita a mensagem contra eles, iniciando pela fórmula: assim diz o Senhor Deus. A palavra os confronta com uma afirmação e uma negação, e eles estão pastoreando a si mesmos, mas não as ovelhas, ou seja, exploram-nas para a satisfação própria. O livro de Ezequiel é rico em metáforas. Isto é observado sobretudo nos provérbios e nas parábolas, com destaque para a natureza, árvore, videira, leão, águia, e atividades cotidianas como cozinhar carne na panela. Nesse capítulo 34, há uma alegoria com linguagem metafórica sobre uma profissão. A alegoria consiste na representação de ideias ou pensamentos de maneira figurada. A metáfora é um dos recursos disponíveis para enriquecer o discurso, dando um significado além do literal. É uma maneira de despertar os sentidos e a imaginação do leitor ou ouvinte, ampliando suas percepções. A palavra do Senhor é, então, transmitida com beleza figurada e poética, mas de modo que as pessoas entendam. O profeta trabalha a metáfora dos pastores e das ovelhas, rebanho. Embora Ezequiel descreve as ações reais da atividade pastoril, o foco não é esse. Os pastores referem-se aos governantes e às ovelhas, ao povo de Israel. Essa linguagem simbólica representa a autoridade real a autoridade real presente no imaginário dos antigos. Hammurabi, rei da Babilônia, século 18 a.C., aparece nas transcrições como pastor. Mais tarde, também Nabucodonosor é apresentado assim. No texto bíblico, além de Ezequiel, em 2 Samuel capítulo 5, versículo 2, Deus disse que Davi apacentaria o seu povo. Isaías capítulo 44, versículo 28, apresenta Ciro como pastor. No capítulo 36, verso 37, Ezequiel compara a casa de Israel, que consiste em governantes e povo, a um rebanho. Até no Novo Testamento, essa imagem de líderes aparece em Mateus capítulo 25, dos versos de número 31 ao verso de número 33. O pastor que separa as ovelhas dos cabritos. No contexto do capítulo, estão em julgamento, então, os reis Joaquim e Sedequias e os assessores e oficiais. Assim é o início desse oráculo, identificação de falhas dos reis, portanto, numa linguagem pastoril e concreta, pois expõe uma atividade típica de sua época. Ezequiel expõe que Deus estava rejeitando aquele comportamento dos governantes. Capítulo 34, versos 3 e 4 de Ezequiel. Nesses dois versos, há um contraste entre como os pastores se comportam e como deveriam agir. 3 afazeres que eles realizam, versos 4 que não realizam. Os versos apontam que a maneira como agiam não era a correta. A discussão entre os estudiosos bíblicos sobre quais eram exatamente os problemas expressos pela metáfora gordura, lã e escolha do melhor. Provavelmente, como explica Moshe,
Greenberg, a reprovação é porque não se comia dos animais que se pastoreava. A gordura não era para consumo humano, mas oferta para Deus. No entanto, qualquer que seja o sentido do figurado, é evidente que o problema está na falta de cuidado das ovelhas, na prática da crueldade e da má conduta administrativa. Os nãos, a sequência de nãos revela o problema da omissão dos governantes de Israel. A situação em que as ovelhas se encontravam, fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, não era natural dos animais, mas sim consequência do trabalho que estavam recebendo. Dominam sobre elas com força e tirania. A lei proibia esse comportamento. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Levítico capítulo 25, versículo 43. Em outras passagens, há listas com as abominações praticadas pelos chefes do povo. Assim, parece se tratar de tolerância em aceitar as falhas, o emprego de violência e o abuso de autoridade. Há um paralelo com pastores em Jeremias capítulo 3, versículo 15 e capítulo 23, versículo de 1 ao versículo 4, quando as ovelhas, a palavra traduz zoem, do hebraico, que significa gado miúdo, ou seja, inclui gado caprino e ovino, bodes, cabras, cordeiros, carneiros e ovelhas. As versões em português trazem ovelhas. A Septuaginta usa o termo probaton, que se referem especificamente a ovelhas. Capítulo 34, versículos 5 e 6 de Ezequiel. As ovelhas se espalharam. A consequência das ações dos pastores é desesperadora. As ovelhas estão espalhadas e desgarradas. Trata-se de uma alusão ao cativeiro, sendo a dispersão do povo de Deus decorrente da omissão dos governantes, ou, nas palavras do profeta, por não haver pastor. E ninguém dá atenção nem faz nada para corrigir esse cenário. Essa linguagem de dispersão do povo aparece também na visão de Micaías em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. No Evangelho de Mateus, Jesus se depara com uma situação similar. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor, conforme registra Mateus capítulo 9, versículo 36. As funções pastoris são contrastadas no Evangelho de João com as ações de mercenário. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. João capítulo 10, versículo 12 e 13. Com a expressão minhas ovelhas, Deus identifica-se com as ovelhas que não são propriedade dos pastores. O uso do possessivo minhas demonstra o cuidado e a preocupação divina. Isso sinaliza a esperança. Aparece também nos versículos 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 25 e versículo 31. Capítulo 34, versículos 7 a 10 de Ezequiel. Por essa razão, exorta a profecia: ouçam a palavra do Senhor. Diante dessa circunstância, a fala do profeta é então dirigida diretamente aos pastores. Os versículos 8 resumem a acusação divina contra os pastores. Tão certo como eu vivo, a expressão para quando Deus faz uma declaração, um juramento, aparece 16 vezes em Ezequiel, tanto nesse sentido quanto para dar a ênfase, tão certo. Seu propósito é realçar a mensagem que será anunciada. O uso possessivo
Meus pastores é para expressar que são instrumentos de Deus. Também se refere a Ciro em Isaías capítulo 44, versículo 28. No versículo 10, Javé reitera o que é dito na abertura do oráculo. Estou contra os pastores, seguido da fórmula do profeta. O descontamento divino é evidente pela mensagem entregue por Ezequiel. Os pastores são responsáveis por seus atos diante de Deus e não estavam agindo com justiça. Por isso, perderão seus postos. Mas não está especificada qual será a punição deles. A ênfase reside no livramento das ovelhas da boca deles. Capítulo 34, versículo de número 11 ao versículo 16 do livro de Ezequiel. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvem e de densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que pastem em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes, mas destruirei as gordas e fortes. Eu as apacentarei com justiça. Capítulo 34, versículo 11 de Ezequiel. A fórmula de revelação do profeta, porque assim diz o Senhor Deus, anuncia como os pastores não executaram sua tarefa. O próprio Deus se dispõe a buscar as suas ovelhas. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Embora se inicie por uma lamentação, o oráculo segue com uma mensagem de esperança. No verso anterior, há o livramento das ovelhas. Na sequência, Deus mesmo vai pastorear Israel, os governantes e o povo. Uma ação divina que condiz com sua natureza de amor, santidade, justiça e soberania. Capítulo 34, versículo 12 de Ezequiel. Deus, sendo o verdadeiro pastor, age então em favor das ovelhas, como o pastor busca o seu rebanho. O imaginário bíblico sofre sobre o pastor, além de estar presente nas poesias, também envolve grandes nomes como, por exemplo, Moisés, Jetro e Davi. Além, assim, existe uma expectativa de quais deveriam ser as características do pastor. Sua principal atividade é alimentar e proteger as ovelhas. As ovelhas desnutridas e faminta está sempre inquieta à procura de forragem. Elas precisam de pasto bom. Do contrário, nunca estão satisfeitas e se fragilizam ainda mais. Às vezes, o pastor precisa apaziguar conflitos entre as próprias ovelhas. A busca pela ovelha perdida é uma imagem significante no ministério de Jesus, como se lê em Mateus capítulo 18, versículo 12 a 24 e Lucas capítulo 15, verso de número 1 ao versículo de número 7. Nessa linguagem metafórica, há um retrato tanto do animal quanto do ser humano, mas especificamente dos crentes no dia a dia. Essas são algumas das razões de Deus nos tratar como ovelhas. Javé promete buscar as suas ovelhas na dispersão, no dia de nuvem e de densas trevas. A expressão está relacionada ao imaginário do julgamento do dia do Senhor. Um dia de vingança e libertação, mas também ao aparecimento de Deus, como no Êxodo,
para livrar Israel. Dessa forma, a mensagem pode se referir tanto ao retorno escatológico dos judeus dispersos pelo mundo, quanto ao fim do cativeiro babilônico. Capítulo 34, versículo 13 a 16 de Ezequiel. O exílio terá fim. Javé promete tirá-las e congregarei. Vou apacentá-las nos montes de Israel. O povo regressará a Israel para ocupar a terra, tendo Deus como seu pastor. O regresso será acompanhado de prosperidade e descanso, que pastem em bons pastos, e as farei repousar. Javé cuidará das ovelhas como os pastores de Israel não cuidaram. Para quem sabe o que é uma ovelha no sentido literal, a metáfora usada pelo profeta e em toda a Bíblia torna-se compreensível. O Salmo de número 23 apresenta um quadro perfeito da comparação de ovelha com o ser humano. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo de número 23 e o discurso de Jesus como o bom pastor em João capítulo de número 10, versículos 7 a 18, deixam isto muito claro. Embora a referência ao Salmo 23 seja evidente, a promessa do descanso aparece também na aliança que Javé fez com Davi em 2 Samuel capítulo de número 7, versículo 11. E eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. E mais adiante, Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. A linguagem que anuncia o julgamento divino, indicando a crueldade e o abuso dos reis nos versículos 16, é clara. Destruirei as gordas e fortes, apacentarei com justiça. Além disso, revela que a ação de Deus será justa, oposta ao que estava sendo a realidade de Israel. Capítulo 34, versículo de número 17 a 22 de Ezequiel. Quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Será que não lhes basta a boa pastagem? Ainda precisam pisar aos pés o resto do seu pasto? E não lhes basta o fato de terem bebido a água limpa? Ainda precisam turvar o resto com os pés? As minhas ovelhas têm de comer, e o que vocês pisaram com os pés, e beber o que vocês turvaram com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que, com o lado e com o ombro, vocês dão empurrões, e com os chifres rechaçam todas as ovelhas fracas, até que as tenham empalhado por toda parte, ou espalhado por toda parte. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não mais sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Capítulo de número 34, versículo 17 ao versículo 19. Deus se dirige diretamente às suas ovelhas e as diferencia entre ovelhas e ovelhas. Não só havia um problema entre pastores, mas as ovelhas também não estavam agindo corretamente. Nesses versos estão as acusações contra elas. Revelam-se que a brutalidade ocorre não só entre pastores e ovelhas, mas também entre as próprias ovelhas. Além disso, é possível ainda observar que governantes e povo são igualmente vistos por Deus. Embora líderes do povo continuavam pastoreados por Deus, mas animais são adicionados à metáfora, possivelmente para se referir aos governantes como carneiros e bodes. Capítulo 34, versículo 20 a 22 de Ezequiel. A conjunção, por isso, marca o anúncio do julgamento divino. Está chegando o fim do tempo das ovelhas gordas, que serão julgadas pelo modo como vem lidando com as fracas. Novamente,
O exílio é mencionado, espalhado, e a promessa é reiterada: livrarei as minhas ovelhas. Capítulo 34, versos de número 23 a 31 de Ezequiel. Porei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio dela. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança, e não haverá quem as espalhe. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Capítulo 34, versículo 23. A promessa divina continua. Porei sobre elas um só pastor. A mensagem nesse verso avança do livramento divino pelo Deus pastor para a realeza estabelecida por ele. A monarquia davídica será restaurada. Nessa passagem, ainda não está especificada a unidade de Judá e Israel, tema que será tratado explicitamente em Ezequiel capítulo 37, versículo 21 a 23. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. A restauração acontecerá porque Deus deseja vindicar seu nome, não por causa do povo de Israel, conforme Ezequiel capítulo 36, versículo 20 a 23. A mesma explicação acontece no capítulo de número 20, versículo 9, 14 e 22, quando Deus relembra a libertação dos hebreus do Egito, apesar da natureza falha de Judá, que é tratada pela justiça e pelo julgamento divino com o cativeiro. A misericórdia e o amor de Deus se manifestam na iniciativa divina da salvação do povo. Davi é mencionado pela primeira vez no livro de Ezequiel, nesse versículo, o meu servo Davi. Depois, em capítulo 34, versículo 24, capítulo 37, versículo 24 e 25 de Ezequiel. Isso se refere ao título de Davi. Não é uma referência a que o próprio Davi voltará ao trono, mas sim alguém de sua linhagem. Orígenes interpretou que se tratava de uma profecia que apontava a ressurreição de Cristo para pastorear seus santos. O profeta Oséias fala sobre esse tema. Os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, em Oséias capítulo 3, versículo 5. O movimento das testemunhas de Jeová costuma usar essas passagens como suposta sustentação bíblica para a doutrina da terra paradisíaca. Porém, é mais um erro doutrinário desse grupo religioso. O Targum de Jonatas, antiga tradução parafraseada do Antigo Testamento hebraico para o aramaico, traduz assim: obedecerão ao Messias, o filho de Davi, seu rei. Capítulo 34, versículo 24. O príncipe do hebreu, Nazir,
príncipe-chefe aparece 130 vezes no texto hebraico, ou seja, 37 em Ezequiel, 62 vezes em Números e as restantes 31 vezes em Gênesis, Êxodo, Levítico, Josué, 1 Reis, e 1 e 2 Crônicas e Esdras. Quanto à descendência de Davi, o termo aparece em Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Acredita-se que essa palavra representa um nível inferior da realeza. Assim, segundo Paul Joyce, o seu emprego por Ezequiel seria uma repetição dos padrões de governança pré-monárquicos em Israel, como relatado em Números, por exemplo, no capítulo 13, versículo 2. Assim, seria uma crítica ao passado, tendo em vista os governantes futuros, que deveriam se submeter a Deus e atender às necessidades do povo. Só Deus é rei. E nos Salmos, Deus rei, tal como em Salmo, só Deus é rei. E nos Salmos, Deus rei, tal como registra em Salmos capítulo 93, 95 a 99. Algumas das orientações sobre como o príncipe deveria agir estão registradas em Ezequiel capítulo 45, versículo 9 e versículo 22, capítulo 46, versículo 2, 4, 8 e 12. Capítulo 34, e versos de número 25 a 29. Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Aliança de paz traduz Beret Shalom, e só aparece 3 vezes no Antigo Testamento, 2 em Ezequiel capítulo 34, versículo 25 e 26, e 1 em Isaías capítulo 54, versículo 10. Refere-se à prosperidade e segurança. Essa linguagem é sacerdotal e condiz com o contexto, pois demonstra que Deus deseja que a paz seja parte da realidade do povo quando eles forem restaurados à sua terra. E o livramento de animais selvagens indica que a natureza também será restaurada, porque Deus afirma que a situação será revertida. Esses versos encontram paralelo com Levítico capítulo 26, versículo 4 a 6, em que esses animais pertencem ao processo do julgamento divino. A expressão do meu monte se refere ao Monte Sião, ou seja, Jerusalém. Os animais, as chuvas e o local estão presentes também na profecia de Joel, no capítulo 2, versículo 22 e 23. Ao falar de quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam, o oráculo estava novamente empregando linguagem similar à da libertação do Egito. Assim como um bom pastor, Deus cuidará de suas ovelhas, ao contrário de como os reis tinham se comportado. Seguindo a ideia, o emprego de nãos no versículo de número 28 mostra a mudança da situação. No versículo 29 é o problema da fome que será resolvido. Capítulo 34, versículo 30 de Ezequiel. Saberão que eu sou o Senhor. É a fórmula de reconhecimento relacionado ao povo de Israel. Ao combiná-la com e que elas são o meu povo, a casa de Israel, torna-se a fórmula da aliança que Deus está fazendo com o povo. Além disso, estou com elas é a fórmula para expressar a presença de Deus. Capítulo de número 34, verso de número 31. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Essa expressão se repete de maneira similar em Ezequiel capítulo 11, versículo 20, e capítulo de número 14, versículo 11, capítulo de número 37, versículo 23 e 27. E também se assemelha a uma fórmula de aliança. De maneira similar está no Salmo 100, versículo 3, ou verso 3. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos.
somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vocês são o meu povo, traduz do hebraico Adam, Atem, que literalmente significa vocês são humanos, o que parece ser uma explicação de que vocês são as minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto, é uma metáfora. Na primeira parte, nos versos de número 1 ao versículo 10, descreve-se que os pastores deixaram o povo indefeso, desorientado, espalhado e sem alimento, falando de maneira literal e resultando no cativeiro e na destruição. O profeta denuncia aos líderes do povo, civis e religioso, que cuidam de si mesmo, ao passo que deveriam alimentar e proteger as ovelhas. E em seguida apresenta a reprovação divina pelos maus tratos dados ao rebanho. Na segunda parte, nos versos de número 11 ao verso de número 16, Deus então apresenta-se como o verdadeiro e futuro pastor. O terceiro trecho, dos versos número 17 ao 22, concentra-se no julgamento divino das próprias ovelhas, gordas e magras. Um paralelo nos evangelhos mostra que Jesus, como um pastor, separará as ovelhas dos cabritos, ou seja, os justos dos malditos. O critério será identificar aqueles que fizeram bem aos pequeninos ou se omitiram em fazê-lo. Finalmente, a última parte do capítulo, os versos número 23 ao 31, descreve a aliança de paz que Deus fará com Israel, o Messias como o pastor enviado por Deus. Os profetas do Antigo Testamento convergem para o Messias, da mesma maneira que Javé trouxe os exilados da Babilônia, trará de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já começou a acontecer em 1948 em Israel. E também o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu aprisco, como registrou o apóstolo João. Jesus se identificou assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. E a conclusão da lição, ela nos diz assim: o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos aos das ovelhas, e por essa razão Deus nos chama nas escrituras de ovelhas. Há entre elas aquelas que dão marradas uma nas outras para marcar território, o que não é diferente entre nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O nosso relacionamento entre os irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que trouxe o título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para trazer o subsídio da lição de número 9, que vai trazer o título Gog e Magog, um dia de juízo. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.